Amigos do canal Detetives Vascaínos, ótimo domingo a todos. Segue aí o boletim do dia sobre o Vasco, que vai juntando os cacos da derrota de ontem diante do Mirassol para se debruçar nos próximos jogos. Jogos esses decisivos para as pretensões do time na temporada. Principalmente esse de quinta-feira diante do CSA pela Copa do Brasil. Um jogo de alto risco, porque em caso de uma eliminação, aí a situação em São Januário deverá ficar insustentável. Até porque a rodada do Brasileirão vai acabar amanhã e o Vasco ainda pode terminar no Z4. Já imaginou? Embalado nesse mar revolto, eu vou te contar detalhes do que está por vir em relação ao Vasco, de todo esse cenário que está instalado no clube. Trago também informações do CSA, que vem tendo problemas também por lá em relação ao elenco, e o seu treinador vai deixar isso muito bem claro aqui. Portanto, cola aqui desde já, deixa o like, compartilha o conteúdo, fique muito bem informado em tudo que se refere ao Vasco da Gama. Bom, meus amigos, está difícil suportar esse processo em que se encontra o Vasco na temporada, viu? Mais um ano em que o torcedor é obrigado a ficar convivendo com o mesmo roteiro, o mesmo enredo e torcendo para a história ser diferente dos anos anteriores, quando a equipe decretou então os seus rebaixamentos. A rotina do vascaíno hoje é ficar torcendo contra os seus adversários para que a equipe não entre na tal zona da morte. Hoje não foi diferente. O Fortaleza venceu o jogo até os 48 minutos do segundo tempo contra o Corinthians, lá em São Paulo, resultado que já colocaria o Clube Cruz Maltino no Z4, e acabou aliviado com o gol do time paulista nos acréscimos, que fez com que a equipe do Fernando Diniz ganhasse uma sobrevida sobre essa situação. Mas você acha que o martírio acabou? Definitivamente não. O Santos entra em campo amanhã contra o Juventude em casa, e um simples empate já faz o Vasco encerrar a rodada aí entre os 4 últimos colocados. Que situação vexatória, né? A que ponto chegamos? E a derrota de ontem ainda está doendo bastante dentro do clube. Fernando Diniz segue incrédulo, tentando ajustar aqui, ajustar ali. O Vasco não vence há 7 partidas e o vascaíno não consegue ver luz no fim do túnel. O próprio treinador parece estar confuso em meio a tantos erros acumulados pela equipe. Na coletiva de ontem, ele lamentou essa sequência negativa, principalmente a sequência de erros individuais do sistema defensivo. Foram muitos, por sinal. Para o treinador, o time precisa parar com esses erros para, enfim, conseguir vencer os seus jogos. Ele elogiou o número de finalizações dos seus comandados, admitiu que a equipe teve mais posse de bola, embora o jogo tenha sido equilibrado. E acredita que o Vasco precisa saber se fortalecer cada vez mais e melhorar para voltar a vencer aí o quanto antes. Aliás, a coletiva do Diniz foi muito rápida, cerca de 4 minutos, e o treinador foi muito sucinto nas respostas e nas abordagens lá dos jornalistas ali presentes. Além de falar da avaliação que teve após mais uma derrota, comentou a questão dos reforços. Disse que contratação vai ser falado internamente e que o discurso é o mesmo. Os recursos financeiros do Vasco são escassos, que já sabia disso quando aceitou treinar o clube, e que eles continuam procurando um ou outro jogador nesta janela, mas que é preciso antes melhorar os que tem lá dentro do grupo. Então, meus amigos, é aquele discurso já batido, já ensaiado, que na prática não adianta muita coisa. O torcedor quer soluções, quer ver a diretoria arregaçando as mangas e buscando elucidar a curto prazo os problemas que iniciaram lá atrás, quando o alerta foi ligado e não foram solucionados com extrema competência. Após voltar ao Rio, o Vasco vai ter aí o treinamento a partir desta segunda-feira até quarta, já que quinta será o duelo, então, decisivo pela Copa do Brasil contra o CSA em São Januário. Depois vai ter pouco tempo para assimilar esse resultado, já que domingo à tarde, no Dia dos Pais, pega o Atlético Mineiro em São Januário pelo Brasileirão e precisando vencer. Óbvio que ambos os jogos caminham juntos. Por quê? Porque na vitória e na classificação sobre o CSA, por mais obrigatória que seja, vai dar uma aliviada mental no grupo e colocar aí um ponto final nesse jejum para o time entrar de cabeça contra o Atlético Mineiro e buscar aí uma retomada de vitórias na temporada no tocante ao Campeonato Brasileiro. Lembrando que contra o CSA o João Victor será desfalque e fica a dúvida aí se o Diniz vai iniciar a partida com o Maurício Lemos em seu lugar, já que o Maurício Lemos falhou ontem bizonhamente, né, e perdeu com isso pontos com o treinador. O Lucas Freitas terá a possibilidade de retornar e aí vamos saber quem será o seu companheiro de zaga.
Nas demais posições, a base deve ser mantida, incluindo o Coutinho, que iniciou a partida de ontem. Apenas diante do Atlético Mineiro que o time não vai poder ser repetido, já que o Lucas Piton tomou o seu terceiro cartão amarelo contra o Mirassol e vai ficar de fora. O Victor Luiz deve então ganhar a nova oportunidade. Bom, a coisa tá triste mesmo, mas já que estamos falando do CSA, eu vou pegar esse gancho para a gente passar algumas informações importantes sobre o nosso próximo adversário. Por lá, o time terá duelos também decisivos na sequência. Pega o Vasco na quinta, na próxima segunda pega o Itabaiana em Sergipe pela Série C, precisando vencer para seguir sonhando aí com acesso para a Série B. A equipe venceu ontem o Botafogo da Paraíba na sua casa, mas vem convivendo com problemas físicos e médicos. Está com um elenco muito curto, muito limitado, e alguns jogadores tiveram que ser substituídos antes do segundo tempo ontem, porque não aguentaram o ritmo. E há atletas tratando de lesões e que viraram dúvidas de última hora. O principal é o tal Baianinho, aquele ponta arisco que entrou lá, né, no jogo contra o Vasco no segundo tempo. Ele está com o tornozelo inchado por conta de uma entrada lá do jogador do Botafogo da Paraíba e preocupa. É a única dúvida a priori aí para esse compromisso diante do Vasco. Ontem, inclusive, o técnico Márcio Fernandes falou sobre essa situação e no final ele projetou esse duelo contra o Vasco. Então, vamos ouvi-lo. Olha, eu já falei isso daqui no primeiro jogo que a gente jogou. Você está no comando de uma equipe como o CSA, não dá para priorizar um campeonato. Mesmo a gente sabendo que é muito difícil, com um elenco reduzido que a gente tem, conseguir manter uma intensidade em todos os jogos. Hoje deu dó. A gente chegou no vestiário, Thiago Marques, Felipe Albuquerque, não tinham a mínima condição de voltar para o segundo tempo, né? Eles deram tudo que eles podiam, deixaram tudo lá no campo, lá no primeiro tempo, e a gente teve que fazer substituições. Então, são jogadores que estão entrando na equipe, não tem o mesmo entrosamento. É lógico que a gente cai um pouquinho, né? Não só tecnicamente, mas em termos de conjunto a gente perde um pouco. Nós vamos jogar contra uma equipe de Série A, uma equipe que tem realmente jogadores que podem definir uma partida individualmente. Então a gente tem que ter os nossos cuidados, mas é claro que a gente também tem que pensar que nós podemos fazer um gol e as coisas ficarem melhor para a gente. Então durante o jogo que a gente vai saber realmente como que a gente vai proceder. É claro que a gente vai montar uma estratégia, mas a gente só vai poder saber se ela vai funcionar ou não durante o jogo. Bom, meus amigos, aí estão as últimas informações do Vasco aí nesse domingo e vamos torcer para que nessa semana tenhamos novidades sobre reforços, né? Porque o Admar Lopes já regressou da Europa e até o momento o clube não se pronunciou sobre novas aquisições. A gente sabe que há tratativas aí em andamento, sondagens, o Vasco busca um zagueiro, busca aí um jogador para ponta, né? E a gente precisa saber se as contratações vão acontecer, porque elas precisam acontecer rapidamente, senão a situação vai ficar insustentável, vai ficar muito difícil. E você, está esperançoso para esse jogo contra o CSA? E o Brasileirão, hein? Acha que o Vasco vai entrar no Z4 amanhã? Então, comente aí, participe. Vou ficando então por aqui. Um grande abraço, um grande domingo, um bom início de semana a todos e até lá.